Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 10 de junho de 2025, terça-feira, gravando um pouco mais tarde, mais um desses compromissos que fazem a gente sair de casa e se perguntar por que deu de errado no mundo, por que todo mundo quer sair ao mesmo tempo, por que todo mundo cismou de ter carro, por que todo mundo quer ser feliz na mesma hora que você precisa. Mas isso, infelizmente, tem uma ressonância profunda com uma charge do Calvin, que saiu publicada hoje no Estadão, que eu compartilhei no meu Instagram aqui. O Calvin, que é um personagem infantil genial, eu adoro o trabalho do Bill Watterson, ele desenha estupidamente bem, é super lírico, eu gosto bastante. Né? E o Calvin está diante de um formigueiro no chão, não é? E ele está gritando assim: ei, formiga, você trabalha feito louca e o que você ganha com isso? O que o formigueiro fez por você? E os seus sonhos e as suas aspirações? Você não deve nada a ninguém, deixa os outros lutarem por eles próprios, né? Sai dessa, descubra a si mesmo e a sua individualidade. Aí ele para, olha para você e fala: olha, se elas ouviram, o nosso problema de formigas está resolvido. Brilhante, brilhante, um pouco tarde demais. Na verdade, a gente já caiu nessa armadilha do... aliás, é um livro que acho que eu já vi várias vezes aí como best-seller, A Arte de Ligar o Foda-se, não é mesmo? Né? Esse individualismo rompante e influencers mil. E aí eu vou aproveitar, eu estou sempre falando aqui de idiomas e outras culturas, então eu acho que é hora de eu introduzir uma palavra sueca. Não, eu não falo sueco, é uma língua impenetrável, eu tenho experiências um pouco traumáticas com isso, né, porque toda vez que você tenta falar qualquer coisa na melhor das boas intenções, a pessoa dá uma gargalhada porque você falou alguma coisa completamente inaceitável. Mas a palavra eu acho, né, por favor não riam, janteloven. Janteloven é uma palavra que, pelo visto, é uma parte da cultura sueca, ou era parte da cultura sueca, né, que vem dos tempos nórdicos, pelo visto. Jantelagen é aquele princípio que faz com que os suecos tenham muito pudor do quê? De ficar pelado? Não, isso parece que não é o caso, mas eles tenham muito pudor de falar em dinheiro, que eles tenham muito pudor em exibir riqueza, que eles tenham bastante... sei lá, vamos usar pudor de novo, né, na questão da ostentação, porque, segundo o princípio do Jantelagen, você não é melhor do que ninguém, você não deveria ser melhor do que ninguém, não é bonito você, de alguma maneira, de querer ser mais do que os outros. Então, isso que parece até uma coisa meio religiosa, eu devia dar uma pesquisada antes, devia ter falado ou com o ChatGPT ou com o Claude para ver se isso é simplesmente uma influência de algum cristianismo, né, do século XVI ou XV, ou se de repente é uma coisa do tempo dos vikings, eu não sei. Mas é muito interessante porque é algo que caracteriza a sociedade sueca. Quem tiver aqui mais experiência com suecos, por favor, confirme ou me desminta, mas aparentemente isso está se perdendo porque a população da Suécia hoje tem uma taxa gigante de imigrantes. Os imigrantes trazem suas culturas diferentes. Antes que você pense que eu vou falar de, sei lá, refugiados do norte da África, não, vou falar de uma linda garota, filha de italianos, belíssima, nascida na Suécia. Ela é tão linda que ela é uma influencer na Suécia, mas ela é uma influencer ostentação. Ela ganha para cada clique, cada projetinho, cada post, ela ganha, $50 mil, $20 mil, que ela gasta tudo em bolsas, porque afinal, né, por que não? Né? E quando eles perguntam, pera só, como é que você está fazendo sucesso aqui na Suécia, com esse modo de vida ostentatório, né, esse esfregando na cara de todo mundo, uma vida de luxo? E ela fala: olha, eu sei que é bonito esse princípio de que todos somos iguais, mas eu não acho isso justo, porque afinal quem trabalha duro merece ganhar um pouco mais, e eu fico me perguntando o que tem de trabalho duro em você acordar linda e simplesmente ficar fazendo caras e bocas enquanto uma equipe toda fica dando volta ali, tirando foto e filmando você. Isso não é exatamente um trabalho que eu acho que justifique ganhar $50 mil para simplesmente você ser
é linda, não é? Então, estamos vendo aí um choque cultural. As plataformas parecem estar produzindo uma pequena distorção nessa tradição sueca do Jantelagen, e eu acho interessante essa questão não só porque eu tenho uma dificuldade tremenda com o rumo que as coisas vêm tomando, ok, eu estou ficando velho, 60 anos, quem mandou não morrer mais cedo, né? Porque você começa a olhar em volta, não reconhece mais o mundo que me pariu, não é? Mas esse culto, né, esse hedonismo, ostentação, né? Se fosse hedonismo puro, as pessoas tentando ser felizes, mas é um pouco mais complicado do que isso. Se você viajou recentemente, você deve provavelmente ter padecido, como eu, com hordas de turistas do mundo inteiro, todos eles com o braço esticado, como se fosse um periscópio, porque na ponta do braço esticado tem um celular gravando um vídeo para ele mostrar para todo mundo sei lá, no bairro dele, na casa dele, na tribo dele, na aldeia dele, no país dele, o quanto ele é feliz, o quanto ele está simplesmente, né, levando uma vida de, né, prazeres e luxo, né? Só que, cara, a rua fica intransitável, porque você quer atravessar a rua e as pessoas estão ali fazendo selfie, não é mesmo? E aí tem duas questões interessantes aqui que eu acho que vale a pena a gente costurar. Uma delas, eu tinha comentado ontem, e comentei superficialmente, ontem com aquele barulho da construção, acho que eu acabei perdendo um pouco do brilho, não é? Mas ontem eu estava comentando um estudo feito com jovens, acho que 800 e tantas pessoas, mais ou menos, né, ao longo de uma ou duas décadas, para tentar mapear não exatamente o seu eu profundo, a sua individualidade, seus desejos, não, mas para mapear as suas relações pessoais, para mapear os seus grupos, as suas conexões, como é que essas pessoas se conectavam. E como eu comentei com vocês ontem mesmo, a conclusão é que, veja só, por mais que cada um ache que a sua vida é absolutamente única, imprevisível, aleatória, caprichosa e, sei lá, irrepetível, existem padrões, né? Os grupos têm uma certa dinâmica que a gente consegue estudar usando teoria das redes, tem teoria para isso, tem matemática para isso, né? As conexões humanas são relativamente estáveis e previsíveis, não é? Mas uma das coisas que eu achei interessante, que eu devia ter comentado mais com vocês, é que quando eu comecei, eu pedi para o ChatGPT dar uma analisada no paper, que era um paper bastante estéril, era um paper bastante técnico, não é? E aí a conversa foi andando e ele começou a sugerir algumas conclusões que daria para tirar disso, né? A primeira delas, eu vou passar por cima rapidamente, é que o seu eu é um nó numa rede, né? Uma rede tem nós, certo? O seu self, o seu eu é um nó, não é uma fortaleza, né? Não é que você é uma coisa isolada no vácuo, solta, com a sua individualidade, problemas edipianos, não, você faz parte de uma rede. Né? Uma outra coisa interessante é que o equilíbrio ele acaba emergindo. Muitas dessas dinâmicas elas não são construídas conscientemente, elas emergem. Essas estruturas acabam nascendo espontaneamente e elas acabam ganhando uma vida própria. Um outro tema que ele colocou aqui é que tudo é um equilíbrio dinâmico, né? Eu sei que já houve vários experimentos utópicos, experimentos religiosos, experimentos ideológicos, né, de tentar criar algum tipo de utopia, uma sociedade perfeita. A gente pode falar um pouco disso mais para frente, não é? Mas, na verdade, não é assim que a humanidade funciona, não é assim que os grupos funcionam, não é com nenhuma estrutura rígida, não é com nenhuma, sei lá, coleira, não é nenhum tipo de jaula, mas é sempre um equilíbrio dinâmico. A estabilidade pode sim incluir algum tipo de tensão, algum tipo de conflito, porque o conflito não é um fracasso, o conflito é um componente desse equilíbrio. Eu estou pensando aqui, obviamente, na democracia, que muita gente por aí está achando que democracia dá muito trabalho, tem muito conflito, né, que vale mais a pena colocar alguma ditadura. Aliás, eu vou dar um artigo aqui, parece que o governador de Minas acha que não é justo chamar a ditadura militar de ditadura, porque isso é só uma questão de interpretação. Desculpa, ditadura. Ninguém elegeu aquele bando de milicos loucos e milico não deveria se meter em vida civil. Mas, ok, desculpa, foi uma digressão, né? Aí tem uma questão que é interessante,
que tem a ver com a relação da sua liberdade, a sua liberdade soberana, não é? Você tem padrões em torno de você que de alguma maneira condicionam e também constringem o que você é capaz, inclusive, de sonhar, né? Mas você é livre, mas a sua liberdade, ela está dentro de uma certa topologia, dentro de um mapa, dentro de uma, né, de uma paisagem do que é possível, do que é possível. E tem algumas questões interessantes aqui com relação ao caos, que a gente, na verdade, superestima o quanto as coisas são imprevisíveis. Não são tão imprevisíveis assim, né? Do ponto de vista estatístico e probabilístico, até que as coisas são bastante regulares, não é? E aí a gente vai também, espero que conseguir comprovar isso com um exemplo renascentista daqui a pouquinho. E aí, para resumir, ele coloca o seguinte: a vida humana, ela não é isolada, ela é uma vida embedada, ela está sempre num contexto, ela está sempre, não dá para você descolar do grupo que ela pertence, do momento histórico, não dá. A segunda questão não é nada estritamente aleatório, existem padrões. Você não constrói necessariamente as coisas com estratégia, com planos, com leis e com regras. Não, muitas coisas emergem espontaneamente. Estou pensando, obviamente, no amor. Ninguém decide, vou amar amanhã e já sei com quem que eu vou amar. Não, não é assim que funciona, né? As relações humanas não são frágeis, elas são resilientes, né? Tem uma certa resiliência nas conexões humanas. E o que é mais interessante aqui, o item final, ele usa uma palavra que eu quero reforçar, que essa dinâmica dos grupos, a dinâmica de uma sociedade, ela é balanceada por tensões, ela não dá para purificar as tensões. Eu quero entrar aqui na palavra purificar, porque eu acho que ela é um ponto aqui importante. Eu comecei a ouvir ontem uma série do The Rest is History sobre a Renascença, sobretudo sobre a Renascença em Florença, sobretudo sobre os Medici. A gente começou a conversar ontem aqui sobre a influência dessa família. É uma família que não é uma família aristocrática, inicialmente, que é uma família essencialmente burguesa, não é, que faz uma fortuna absolutamente inimaginável, não só com a questão dos tecidos e do comércio, mas sobretudo com a questão financeira, né? Florença vai incorporar a matemática que veio do mundo árabe, né? Veneza acho que foi a primeira a ter contato com isso, né? Com os algarismos indo-arábicos e com um novo modo de fazer contas, muito mais rápido, muito melhor. Florença vai incorporar isso no seu mundo financeiro, ela vai criar os primeiros balancetes de entradas e saídas, né? É uma inovação extraordinária, e a família dos Medici começa a ficar rica pra caramba. E tem uma questão interessante aqui, que dá para ter várias ressonâncias, já que a gente está falando de organizações humanas. Eu comentei que naquele tempo Itália não existia Itália, tinha o Ducado de Milão, tinha o Papado, tinha sei lá o quê, o reinado não sei da onde, né? E algumas cidades eram repúblicas. Veneza era uma república, Florença era uma república. República no sentido em que o poder é transitório, o poder ele é exercido por pessoas que são eleitas, não necessariamente da maneira mais democrática do mundo, mas é algum tipo de eleição, né? Os cargos são provisórios, você tem passagem de poder, não é? Então, Florença era uma república, e o que é muito interessante aqui é que nessa república essa nova classe, que é uma classe que está fazendo dinheiro não só com manufatura, com indústria, com comércio, mas também com o mundo financeiro, né? Ela vai começar a ter uma preponderância, e isso vai provocar uma série de coisas. Bom, a Renascença a gente já sabe. Tem figuras aí que eu não vou entrar muito no mérito. Tem o Cosimo, que é o fundador dessa história toda. O primeiro filho dele morre, quem assume é o Lourenço. O Lourenço é meio playboy, faz um monte de besteira, bota a cidade, endivida a cidade toda, não é? É a história bastante movimentada, bastante colorida, mas tem uma questão de fundo que é muito interessante, porque ela tem ecos, pelo menos para mim tem ecos, né? Num certo momento surge um religioso cujo nome eu já me esqueci. A gente está falando aqui em 1400 e pouco, antes mesmo da descoberta da América. Veja, um pouco antes, 100 anos antes, 50 anos antes, a Europa inteira tinha sido dizimada pela peste.
né? Florença tinha 100 mil pessoas, morreu metade, né? Metade morreu, né? Então, veja, é um tempo cheio de traumas. Você também tem a ameaça otomana, os otomanos estão começando a se expandir, isso é um perigo, né? Parece o fim do mundo. Será que os otomanos vão começar a se expandir cada vez mais? Será que eles vão chegar aqui? Né? E aí o que é interessante, alguns religiosos começam a pegar carona num discurso meio apocalíptico, né? Vão chegar, esse cara que eu já esqueci o nome dele, né? Não é o Savonarola vem depois, ele vai praticamente plagiar esse cara. Ele vai falar, não, olha, é o seguinte, essa cidade de Florença aqui é a cidade do pecado, é a cidade da, sei lá do que, do consumo, é a cidade da ostentação, é a cidade da sodomia, essa cidade da prostituição, a gente tem que acabar com isso, a gente tem que se purificar, porque senão Deus vai punir todo mundo, né? E ele faz a primeira fogueira das vaidades, que aliás é o nome de um livro que fez muito sucesso, acho que algumas décadas atrás, virou um filme inclusive, né? Mas fogueira das vaidades é quando você pega, né, na frente de uma igreja e empilha tudo aquilo que a igreja condena das vaidades humanas, sei lá, roupas chiques, obras de arte e tal, e bota fogo, né, para mostrar que você está tentando purificar a humanidade. E o que acontece é que isso é só o começo, porque daqui a pouco surge uma figura muito esquisita, um cara muito ressentido, um tipo estranho, né, muito carismático, com uma capacidade de discurso incrível, que é o Savonarola. Ups, tive que fazer um pequeno corte aqui, porque o interfone tocou, mil perdões. Estávamos falando de Savonarola, uma figura que é um frade dominicano que surge como os dominicanos, surge como uma tropa de choque para resgatar os infiéis da sei lá do que, não é? Ele é um cara com um discurso muito apocalíptico, ele tem visões, ele está sempre vendo o fim do mundo, ele está vendo coisas no céu, ele está vendo mensagens, ele tem uma figura que realmente impacta muito as pessoas. Savonarola, eu vou encurtar um pouco a história aqui, ele vai ter uma importância cada vez mais preponderante, sobretudo quando o último dos Médici, o Lorenzo, morre, não é? Ele vai acabar tendo uma influência gigante numa cidade que, em princípio, quer dizer, eu pelo menos sempre considerei com muito carinho por ter sido o berço ali de Michelangelo, fala aí, Da Vinci, Botticelli, o que você pode imaginar, aqueles artistas geniais, por ter resgatado a tradição greco-romana, não é? Pois bem, ele vai achar tudo isso um absoluto horror, né? Ele vai falar que tudo isso é corrupção, que o Papa é corrupto, quer dizer, uma confusão infernal, e ele vai praticamente tentar fazer o que vai... É engraçado porque eu estou pensando em coisas que vão acontecer dali a 100 anos, mais ou menos, né? Porque essa ânsia de denunciar a corrupção, essa ânsia de pureza, tal, é o que vai mover Lutero. Daqui a pouco, em 1500 e pouco, Lutero vai vir com essa história e vai começar a reforma. Né? Essa ideia de você pegar uma cidade corrupta e querer fazer ali uma cidade pura, uma cidade nova de Deus, etc. e tal, é que o Calvino vai fazer em Genebra também, 100 anos depois, 50, 60 anos depois. Né? Essa história de você fazer fogueiras da vaidade, que o Savonarola dessa vez vai fazer na praça principal, queimando as roupas de luxo, queimando obras de arte, queimando textos pagãos, onde já se viu você dedicar sua vida à poesia, onde já se viu você dedicar sua vida a filósofos pagãos, não é? Ele vai fazer as fogueiras gigantes, isso para mim prenuncia o nazismo, né? Isso para mim prenuncia inclusive Trump, isso para mim prenuncia Bolsonaros, né? Essas pessoas que acham que de repente que ficam aflitas com a diversidade, aflitas, né? com a sociedade que eles estão achando que é solta demais e querem impor algum tipo de ordem. Né? O Savonarola vai começar uma campanha violentíssima contra a sodomia. Aliás, eu não sabia, era uma neurose também em Veneza. Veneza tinha, como é que chamava? O Conselho Sodomatorium, sei lá o que, uma coisa parecida, já esqueci o nome, que era justamente para tentar acabar com essa questão da homossexualidade, onde já se viu uma coisa dessas. Então Savonarola vai impor leis duríssimas, vamos queimar esses caras em praça pública. Por sorte, ninguém aplicou isso. Né? Os caras acharam que era um pouco demais. Eu ainda não terminei o episódio, eu não sei como é que vai acabar a história do Savonarola, eu só fiquei feliz que pelo menos ninguém saiu queimando homossexuais em praça pública, mas é isso que o cara queria. Né? O cara estava tentando impor uma vida de
sei lá, de sofrimento, essa coisa católica barra pesada, né? Essa coisa de você tem que não pode ter vaidades, não pode ter prazeres, não pode ter sensualidade, não pode ter alegria, não pode ter dança, é praticamente um talibã. Né, você vê que é um padrão de comportamento que não é monopólio do catolicismo, né? Essa questão, esse ressentimento contra a alegria, esse ressentimento contra a felicidade, esse ressentimento contra a diversidade, parece ser uma força que atravessa, não é? Atravessa as tentativas de você controlar, de você deixar ali a vida humana ressecada, né? A vida humana parecendo um bando de sombras. Né? Isso é uma coisa que em Florença, sobretudo uma Florença que acabou de produzir, né, em 2 ou 3 ou 4 gerações, uma revolução artística. Aliás, é muito interessante porque parece que o próprio Botticelli, imagina aquela Vênus saindo das águas, aquela coisa espetacular, ele fica impressionadíssimo com Savonarola. Dali para frente ele vai ser um pouco mais casto. Esse negócio de ficar pintando mulher pelada parece que realmente talvez seja pecaminoso. Uau, essas coisas todas são muito perturbadoras porque elas têm uma série de ecos, né? Ecos, coisas que de repente... Não vou falar de Marx, aquela história que a história se repete como farsa. Eu detesto essa frase, porque parece que só uma dos eventos históricos é verdadeiro e o resto é plágio. Eu acho uma tolice extraordinária. O que a gente percebe são padrões, justo o que eu estava falando no começo, padrões que são baseados na natureza humana, padrões que são baseados em como os grupos se organizam, na nossa busca por status. É uma questão muito interessante, porque embora a Florença fosse uma república, o que os Médici fazem ali é mais ou menos o que acontece na Roma antiga. Roma tinha uma república, né, meio confusa, tumultuada, né, com quase guerras civis ali e tal, democracia sempre confusa, se bem que não era uma democracia de primeiríssima categoria, mas era uma república. Né? Aí vem o César e fala, vou acabar com essa história toda, né, esse negócio de democracia não vai para lugar nenhum, de república não vai para lugar nenhum, o César é assassinado, e aí vem Augusto, né, vem Otaviano, que se autodenomina Augusto na sequência, ele fala, olha, é o seguinte... Vamos voltar aqui à história da República, mas é só aparência, porque na verdade ele se torna o imperador. Né? Ele tem o poder máximo, mas ele não assume que tem o poder máximo no começo. Ele é uma figura que leva uma vida frugal, né, que leva uma vida sábia, não é? Enquanto vocês ainda, o Senado ainda tem poder, tem cada vez menos. Né, dali a pouco você tem aqueles imperadores completamente insanos, Heliogábalo, Calígula, Nero, né, e essa lição vai para quem quiser estudar e, né, que quiser imitar, a lição está ali. Então os Médici, o Lourenço sobretudo, ele vai e fala, opa, vou fazer a mesma coisa, eu vou manter a aparência de que aqui a gente continua tendo uma república, que eu não estou mudando o sistema, mas quem manda nesse bagulho sou eu, porque eu tenho dinheiro, eu compro todo mundo, eu influencio todo mundo, eu monto aqui uma máfia, né? Eu estou me apropriando de um sistema, mantendo as aparências, que é mais ou menos o que esses autocratas estão fazendo no mundo inteiro hoje, né? O Chaves, veja, eu fiz uma eleição, cara, a eleição é vazia, né? O Putin, eu venci a eleição também é vazia, Trump está lá também dizendo que eu estou mantendo a democracia, o cara é um autocrata, mesma coisa para um Bolsonaro da vida, não é? E é muito interessante essa história, porque isso acaba sendo muito curioso. Vamos pensar numa coisa que eu também sempre tive como positiva, que é a invenção do livro impresso da prensa do Gutenberg. Tá? A prensa do Gutenberg, ok? Que parece uma invenção maravilhosa, que abre uma nova era de popularização e democratização do conhecimento. Hashtag só que não. Né, porque as primeiras coisas que são impressas à torto e à direito são coisas religiosas, são coisas de astrologia, são previsões do fim do mundo, são textos que esse próprio Savonarola vai pegar carona, porque está todo mundo pegando esses panfletos, essas coisas impressas que estão falando sobre o apocalipse, o final dos tempos, o que vai acontecer. Veja, é vamos chamar de mídia, vamos chamar de meio, né, tecnológico que parece revolucionário, mais ou menos, mas assim como a internet, né, ele é apropriado por forças que não necessariamente são democratizantes, que não necessariamente são iluministas.
não é? Assim que inventaram lá, o Gutenberg inventou a prensa dele, as primeiras encomendas, adivinha do que era? De bíblias, não é necessariamente de enciclopédias. As enciclopédias vão demorar mais uns 200 anos para surgirem. Então, eu estou no meio dessa história toda, de novo, como nesse estudo que eu mencionei para vocês, padrões, né, padrões que são relativamente estáveis, padrões que se repetem, né, tipos humanos que são perfeitamente reconhecíveis hoje e mesmo antes, né, e sempre essa fragilidade, essa delicadeza frágil, né, e ao mesmo tempo tão poderosa, da diversidade, da liberdade, da criação e da alegria. Né? Parece que, né, essas coisas duram menos do que deveriam, porque muito rapidamente vem uma onda, né, super ressentida, uma onda bastante sinistra e põe tudo a perder. E é lógico que eu estou olhando em volta e vendo noticiários e vendo, né, sei lá o que, Gaza, vendo Ucrânia e vendo, né, Trump. Aliás, tem uma notícia também bastante preocupante. O secretário de saúde, que é o Kennedy do Trump, aparentemente demitiu todos os especialistas em vacina do equivalente à Anvisa deles, o Ministério da Saúde, seja o que for, né? Então eu não sei o que ele vai colocar no lugar, não sei se ele vai colocar astrólogos, numerólogos, né? Se ele vai colocar, eu não tenho a menor ideia. Então a gente está vendo, assim como Florença foi uma locomotiva, não só econômica, política, mas também histórica, mas num certo momento ela simplesmente se desmantela e cai no obscurantismo. É o que a gente está vendo acontecer com um país que, em princípio, queria ser um farol, que queria ser a cidade brilhante sobre a colina, uma sociedade perfeita. Né? Vale lembrar que é um país eminentemente criado, povoado inicialmente por refugiados religiosos tentando construir algum tipo de paraíso na Terra. E o que a gente tem é justamente o inferno de Dante. Mas acho que para a gente retomar essa questão dos ecos, dessas constâncias ou dessas ressonâncias, né, em tudo que envolve a história humana, eu vou dar link para 2 vídeos muito interessantes e muito oportunos. Eu continuo ouvindo aquele livro da Mudi Al-Rashid sobre a Babilônia, chama Entre Dois Rios. O livro é absolutamente fascinante. Ela é uma especialista naquelas plaquinhas, né, em cuneiforme, ela está contando histórias. E ela estava contando ontem uma história magnífica. A gente tem registro de tanta coisa que veio dos sumérios, dos babilônios, dos assírios, porque os caras escreviam em barro, né? Então está tudo registrado. Tudo desde cartas de reis até bilhetes de pai para filho, né? Uma quantidade colossal. E ela estava comentando justamente de um comerciante, já que a gente está falando de comerciantes aqui, de tecidos, novamente comerciantes de tecidos, que fizeram acordos internacionais, né, para transportar os seus bens de um lugar para o outro, sei lá, do que hoje seria o Iraque para aquilo que seria a Turquia, mas esses países não existiam, de um império para o outro. Perdão, telefone tocando, suspected spam, só pode ser spam. Quando o telefone toca, é spam. Mas voltando, esses caras tinham ali acordos, então eles tinham rotas, então eles tinham pedágio, isso 1000 anos antes de Cristo, 2000 anos antes de Cristo, é uma loucura, né? Mas a gente tem documentação de comerciantes orientando ali os seus parceiros, vamos fazer o seguinte, vamos tentar dar um balão nessa história de imposto, ao invés de pegar a rota oficial, vai por aquela rota ali que é mais estreita, que é mais perigosa, que tem bandido, mas pelo menos a gente não paga imposto. E na hora que você chegar na cidade, pega todo esse estanho aí que você está levando para vender, esconde dentro da cueca, né, para não pagar imposto. A gente tem registro disso tudo. E aí, curiosamente, ontem no British Museum, tem um canal extraordinário no YouTube, tem lá uma mocinha, uma estudiosa, e ela mostra exatamente esses documentos. E esses documentos parecem uns cookies, parecem uns bolinhos, parecem uns brownies, porque eles cabem na palma da mão, porque era um pedaço, sei lá, uma porção de barro, de argila, que você amassava na mão, pegava o instrumentinho lá, que era um caniço, né, e ficava fazendo símbolozinhos, e ela estava lendo justamente esses documentos, o documento do contrabandista, né, absolutamente maravilhoso, o pai falando com o filho falando com a mãe reclamando não sei do que lá. E aí um outro vídeo muito interessante,
para quem gosta de história em quadrinhos, né, eu sou um grande fã desse gênero, né, um painel gigante, né, que ficava em Nínive, no palácio de Assurbanipal, né, que contava uma vitória de Assurbanipal contra os Elamitas, uma vitória que não durou muito porque os Elamitas acabam conquistando, né, mas o que é extremamente interessante, eu sei que isso é um podcast, é só áudio, mas eu convido vocês a assistirem ao vídeo, porque ele vai mostrar como, de uma maneira genial, né, ele vai aproveitar um espaço bidimensional para tentar contar uma história que se desenrola no tempo. Então você vai ver as tropas assírias chegando, massacrando os elamitas que estão se correndo desesperados, caindo mortos no rio. O rio fica cheio de corpos, o rio vai atravessar o mural todo cheio de mortos e cavalos e armas e coisas quebradas. Vai mostrar os acordos de paz, o cara que chega, o cara que corta a cabeça, uma coisinha atrás da outra, legendas como se fossem balões, contando a história toda. É super inovador do ponto de vista visual, né? Obviamente um canal de propaganda, porque ali os assírios são absolutamente invencíveis e os elamitas são uns covardes, né? Parece coisa de propaganda política de hoje, não é? Mas o que é mais curioso é que na hora que ele vai falar, olha, o rei tal e o rei tal, aí quando ele vai mostrar o relevo do rei tal, ele está com o rosto desfigurado, porque os elamitas, assim que chegaram, viram, pô, esse cara está contando a história do jeito dele, isso não está certo, isso é tudo mentira, é tudo fake news. Aí eles vão lá com um cinzel e eles apagam os registros que eles não concordam, né? Mais ou menos o que os cristãos fizeram quando começaram a destruir, né, os templos egípcios, quando começaram a destruir as estátuas gregas, né? Essa nossa incapacidade, né, de lidar com aquilo que é o contraditório. Raríssimas, raríssimos e raríssimes, eu acho que era isso que eu tinha para comentar com vocês. Fica aqui essa reflexão sobre o cartoon do Calvin, não é? A hora que de repente a gente introduz o individualismo, a hora que a gente introduz a ostentação, a hora que a gente ignora o Jantelogen, né, o que acontece é que o formigueiro simplesmente se desbarata, né, o formigueiro deixa de ser uma ameaça, né, a sociedade humana se atomiza e tudo se empobrece. Espero que esse episódio completamente improvisado, como sempre, tenha valido a pena. Agradeço aqui aos super raríssimos pelo apoio de sempre, são 14 hoje, se eu não me engano. Um grande abraço e até amanhã.